sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. O tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. As nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. A vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Nunca acordar.
Olá, boa noite. Que bom estarmos aqui juntos, não é? Para louvarmos o nosso Deus. Esse clipe é um clipe maravilhoso. É bom que você está conosco e que você ouviu e assistiu esse clipe, pôde então celebrar o amor conosco. Seja bem-vindo em nome e no amor do Senhor Jesus. É uma alegria ter você aqui conosco, cada irmão, cada irmã. Nesse dia a gente poderia estar tendo, não é, um jantar especial e juntos em algum lugar, ou mesmo no salão social da igreja, mas por conta do afastamento social e da pandemia, nós não podemos, não é? Hoje a gente não pode nem sair para nenhum lugar, está tudo fechado, a gente só pode, se quiser comer alguma coisa diferente, pode pedir, não é? Para trazer na nossa casa ou ir lá só buscar. Então a gente teve que dar um jeito, cada um deu o seu jeito para, nesse dia dos namorados, estarem juntos e fazer a vontade de Deus e se amarem. E nós resolvemos então ter esse momento em que aqui nós podemos compartilhar a palavra de Deus com você. Tá bom? Não vai ser um culto igual ao culto normal, não é? Com os hinos para cantarmos, aqueles momentos de oração, mas esse clipe, agora eu vou trazer uma palavra para você e depois um outro clipe e Deus abençoe a sua vida. Eu espero que a palavra de Deus possa fazer o trabalho dela, não é? A Bíblia diz que ela não volta vazia. Eu espero que ela lhe alcance nesse momento, que traga edificação para você e para o seu cônjuge, para você e para a sua namorada que não é cônjuge, seu namorado que ainda não é cônjuge, mas que pretende ser, não é? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de pensar um pouco sobre o tema amar tá bom? E eu gostaria de convidar você para nós termos uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado porque podemos nesse dia celebrar o Dia dos Namorados. E ainda estamos fazendo isso. Na verdade, estamos celebrando o amor de um homem e de uma mulher, criado pelo próprio Senhor, estabelecido pelo próprio Senhor. Bendizemos o teu nome por isso. E pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada casal da nossa igreja, cada casal que está conosco aqui, que nos assiste e que está participando conosco dessa live. Abençoe sua palavra e que ela seja edificante e transformadora, despertadora, iluminadora e nos ajude a estar diante do Senhor e continuar amando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, amar As pessoas, queridos, possuem necessidades emocionais básicas que devem ser supridas para que se possa atingir a estabilidade emocional. O que eu penso é que entre essas necessidades emocionais básicas, né, nenhuma é tão essencial quanto o amor, a afeição e a necessidade de alguém sentir que pertence a outro, que é querido, que é querida. Uma coisa interessante é que no âmago da existência do ser humano encontra-se o desejo de intimidade, o desejo de ser amado. O relacionamento entre um homem e uma mulher foi idealizado por Deus para suprir essa necessidade de ser amado, essa necessidade de pertencer. Para muitos, queridos, essa ideia de exprimir amor, essa ideia de amor, de expressar amor, é tratada com a mesma atitude como nos referimos a qualquer outra coisa neste mundo. Mas olha, você sabe que nossa vontade de expressar amor, nossa vontade de ser amado e de amar outras pessoas, ela é sincera, ela vem do coração de cada pessoa. Nossas intenções, elas são boas de verdade, mas sempre nós temos um bom motivo, infelizmente,
para não realizarmos aquilo que tínhamos determinado fazer quando resolvemos amar uma pessoa e quando entendemos que uma pessoa nos ama e que desejamos nos entregar a essa pessoa. Nós, na nossa natureza humana pecadora, sempre inventamos 1001 desculpas para adiar essa expressão de amor ou esse desejo de pertencer. O tempo passa e com ele as oportunidades de expressarmos o nosso amor tão necessário à sobrevivência do próprio amor que nós temos com as pessoas, ou a sobrevivência do amor mútuo. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que há coisas que simplesmente não devemos adiar. Mas o carinho que nossa esposa ou nossa namorada, aquela pessoa que nós amamos, nosso esposo, nosso namorado, no caso das mulheres, está precisando. Não devemos adiar isso. O conforto por causa da situação difícil, o encorajamento, o elogio, tudo isso não deve ser adiado, mas nós adiamos. Nós adiamos. É uma coisa, procrastinação é uma coisa que parece que está impressa no DNA do ser humano pecador. Uma das coisas que a gente pensa é que talvez haja uma hora mais tarde, mais conveniente para investirmos no amor, e isso tem causado assim, uma vida de pesar e de arrependimento para algumas pessoas. Por isso, queridos, não há como reparar ou compensar os momentos em que se fazia necessário amar, expressar amor. Mas mesmo assim, sabendo disso, nós adiamos. Por isso, não devemos de jeito nenhum deixar escapar a oportunidade de expressar o amor em um gesto genuíno de carinho. Quando deixamos, perdemos a oportunidade de viver uma das experiências mais ricas que a vida oferece, que é amar e ser amado. Olha, o amor não é apenas romantismo. Tem gente que romantiza tudo. Mas o amor não é apenas romantismo. Amar também é agir. Amar também é ação. Por isso eu digo, o amor não é apenas romantismo, mas também ação. João, em sua primeira carta, no capítulo 3, de 18 a 20, falou isso muito claramente. Ele estava falando do amor entre irmãos, e nós podemos então trazer para esse lado. Veja o que a palavra de Deus diz na 1 João, capítulo 3, versículos 18 a 20. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Pense comigo uma coisa. O amor deve ser expressado apenas em palavras, em eu te amo, eu te adoro, eu te quero? Ou ele deve ser expressado também em atitudes, essas atitudes que expressam a verdade das palavras que nós falamos? É isso que João está dizendo em relação aos irmãos, e é isso que nós temos que pensar também em relação à pessoa que escolhemos para viver com ela, para viver com ele o resto de nossas vidas. E isso é uma verdade. E é por isso que podemos ter um coração tranquilo quando expressamos em palavras e ações nosso amor por uma outra pessoa. Dizer palavras bonitas, queridos, mas não acompanhá-las com atitudes condizentes, ofusca o seu brilho e põe em dúvida a autenticidade e a veracidade destas palavras. Quem disse essa frase foi o pastor Paulo Solonca.
ele já faleceu há alguns anos atrás, mas um servo de Deus que investiu no discipulado de casais. Vou repetir, com base naquele texto que nós lemos, dizer palavras bonitas, mas não acompanhá-las com atitudes condizentes, ofusca o seu brilho e põe em dúvida a autenticidade e veracidade dessas palavras. Amados, amadas, casais, irmãos que se amam, existem várias maneiras de expressar o amor através de atitudes. Você pode tornar as suas palavras verdadeiras para a pessoa que você ama, fazendo o que você diz quando se expressa para essa pessoa dizendo que a ama. Olha, o tema do nosso encontro no ano de 2019, quando nós adiamos para 2020, e agora 2020 possivelmente não será possível, seria 4 segredos de um relacionamento duradouro. Esses 4 segredos são transparência, verdade, confiança e unidade. Isso nós estávamos pretendendo fazer, né, ter esse encontro e dar essas palestras, com base no livro de Michael Latney e Karen Hardin. E um livro especial, o nome do livro é 4 Segredos para um Casamento Duradouro, ele é da editora Geográfica. Eu li esse livro, gostei muito, inclusive na nossa reunião em 2019, no jantar dos namorados, nós demos uma palavra sobre isso, apenas uma palavra rápida sobre esse assunto, né, para a gente ficar com um gostinho, mas aí não deu para ser em 2019 e agora 2020 possivelmente não será. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós queríamos e nós queremos que isso seja uma verdade em nosso relacionamento conjugal. Cada um de nós, eu sei disso. Eu sei do anseio dos irmãos, das irmãs, eu sei do anseio do nosso coração. Porque isso está no meu coração também. Mas como nós não teremos, amados, ainda nosso encontro para podermos tratar desses assuntos que formam a base de todo o relacionamento, eu creio, podemos começar expressando o nosso amor com qualidade. E aí, eu estava olhando esses dias um livro chamado Discipulando Casais para Edificar a Igreja, de Marleide e Geraldo Rodrigues, e eles no capítulo 11 do livro tratam do tema Amar é. E eu gostaria de pensar com você um pouco sobre as afirmações que o Geraldo e a Marleide fazem nos livros, dentro do nosso contexto, do contexto em que vivemos, do contexto em que estamos. Eles afirmam que amar é. Olha, o que significa amar? Eles dizem, amar é confiar. Amar é confiar. O que significa confiar? Significa entregar com confiança, ter fé, acreditar, ter confiança, segurança baseado na esperança. Olha, a confiança, queridos, é um pilar indispensável ao amor. Amar, na verdade, é se dar. E se não conseguiremos, nós não conseguiremos jamais nos darmos se não confiarmos. Uma coisa interessante é que uma relação sem confiança está fadada à ruína. Só conseguiremos amar se confiarmos de verdade. Uma coisa interessante nessa questão da confiança, poderia dar um exemplo, é como um pai que está brincando com o seu filho, coloca ele num lugar mais alto e manda ele pular para os seus braços. O filho pula sem medo porque ele tem confiança que o pai vai ampará-lo. É essa confiança que precisamos ter no nosso cônjuge, ter na pessoa com quem resolvemos ou decidir, resolvemos repartir o resto dos nossos dias aqui na Terra, tá bom? Então, escolha confiar. Escolha confiar. Confiar de verdade. Dê um voto de confiança para sempre a essa pessoa. Escolha confiar, porque amar é confiar. Segunda coisa, amar é compartilhar. O que significa
compartilhar? Significa tomar parte, compartilhar da dor alheia, dividir em partes, dividir o que você tem, o que nós temos, não somente no nosso interior, as nossas ideias, as nossas ambições, os nossos sonhos, mas o que temos também, que adquirimos nessa vida. Querido, quando não somos capazes de compartilhar com o nosso cônjuge, é necessário investigar os porquês. A falta de liberdade em compartilhar sinaliza uma dificuldade no relacionamento. E isto é extremamente sério, porque o amor é dividir não somente as alegrias, como também as tristezas, os problemas, as aspirações, as angústias, as mágoas, etc. Amar é compartilhar tudo. É por isso que a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e os dois serão uma só pessoa, uma só carne. Veja que coisa interessante, uma só pessoa, uma só carne, quer dizer, eles vão compartilhar de tudo um com o outro. Escolha compartilhar. Pense no que você ainda não tem compartilhado. Há pessoas que têm muitos segredos. Há pessoas que dividem tudo. Mas há pessoas que não dividem nada. Ou então dividem apenas em parte. Essa noite, pense. Amar é confiar. Amar é compartilhar. Então escolha confiar. Escolha compartilhar. Amar também é suportar. E o que vem a ser suportar? Suportar também significa sustentar, aguentar, resistir a, sofrer, aguentar com compreensão. Queridos, diante destas palavras, eu penso que fica mais fácil imaginar o quanto somos falhos com o nosso cônjuge. Pois a maioria das vezes que temos qualquer divergência de pensamento ou de atitude, não usamos estes princípios. O princípio do suportar, ou do confiar, do compartilhar e principalmente do suportar. Se somos realmente realistas, admitiremos que estamos longe, muitas vezes, desta realidade em nosso cotidiano. Apesar, meus amados, de sabermos que esta é a vontade de Deus para o nosso relacionamento, nós, infelizmente, optamos por não suportar. Então, quando não suportamos uns aos outros, temos atitudes egoístas, sem pensar no outro, no que ele gostaria, no que ele pensa, nos seus sentimentos, na sua maneira de ser. O amor entende e aceita o outro como ele é. Ou seja, aguentar com compreensão sem a intenção de mudá-lo. Aceitá-lo de verdade. Alguém disse a seguinte frase: aceitar a pessoa de verdade é uma bênção como uma uva doce. Agora, no dia em que a pessoa torna-se um limão, como aceitá-lo? Que coisa, não é? Aceitá-lo quando ele está uma uva doce, disse alguém, é uma bênção, mas no dia em que a pessoa se torna um limão, como que a pessoa aceitá-lo? Qual é a resposta para isso? A resposta é: escolha suportar. É bom dizer que ama, é bom dizer que confia, é fácil dizer que divide as coisas. E na hora de suportar a pessoa? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas mesmo assim escolhemos o diferente para viver conosco. Por isso precisamos aprender a suportar. Amar também significa respeitar. Ou amar é
respeitar. Normalmente, queridos, entendemos respeitar como mostrar respeito com cortesia, acatar, reconhecer, relacionar-se bem. Normalmente, queridos, nós fazemos isso com as autoridades sem muita dificuldade. Mas quando o ambiente é no ambiente familiar, a coisa se torna diferente. Por que eu digo isso? Porque a liberdade traz uma certa dificuldade ao respeito se não soubermos alguns limites, se não colocarmos alguns limites. Porque, na verdade, queridos, eu vou dizer uma coisa para você: quem respeita, acata os desejos, os sonhos, o gosto do outro, não impõe a sua vontade, está sempre tendo o outro em honra superior a si mesmo. Isso não significa que a pessoa vai viver a vontade só do outro. Isso não significa que a pessoa vai se alienar à vontade do outro, mas respeitar a vontade do outro, o jeito do outro, os gostos do outro. Por isso, escolha sempre respeitar a pessoa que você ama, que você diz amar. E aí, nós temos a quinta ideia sobre amar, que a Marleide e o seu esposo colocaram naquele livro, que é: amar é esperar. Amar é esperar. Esperar, queridos, é ter esperança em, aguardar seguro da chegada, estar reservado, destinado ou prometido, contar com, estar confiante, querer, desejar, pretender. A espera, meu amado e amada, está intimamente ligada à confiança, ao compartilhar, ao suportar, ao respeito. Aliás, elas se entrelaçam. Elas estão juntas. Olha, pois quem espera, confia e aguarda seguro o que Deus vai fazer. Respeita o tempo do outro, compartilha as angústias pela espera e suporta com compreensão as mudanças, muitas vezes tão ansiadas e tão demoradas. Queridos, espero que saibamos esperar. Deus poderia ter feito tudo com uma só palavra, quando ele resolveu criar o mundo e tudo o que neles há. No entanto, formou tudo em 7 dias. Tudo em 7 dias. Isso nos mostra quão importante é o tempo. Para nós, esperar não é fácil. Mas se nós amamos, devemos esperar. Devemos escolher de coração esperar. Eu gostaria de concluir essa palavra. Não é um sermão, não é um estudo bíblico, mas uma palavra para despertar o seu coração, para edificar a sua vida, para ajudá-lo no seu relacionamento. Eu queria concluir com 5 aplicações em relação aos 5 amar é. Primeiro, não é fácil lidar com o amor, mas podemos confiar. Por que não é fácil lidar com o amor? Porque cada um de nós traz para um relacionamento o amor que nós aprendemos em nossa vida toda, desde que nós nascemos. Aprendemos com os nossos pais, aprendemos com os nossos irmãos, aprendemos com os nossos amigos, aprendemos através da leitura. Mas nenhum de nós, antes de casar ou de entrar no relacionamento sério com outra pessoa, de maneira definitiva, até que a morte nos separe, que é isso que a Bíblia diz, nenhum de nós tinha ideia suficiente e experimental de como seria essa convivência e como que processaria ou como se processa esse amor. Por isso, não é fácil lidar com o amor, mas não podemos confiar na pessoa, que ela nos ama. E ela pode confiar em nós, que nós a amamos.
e nós podemos juntos confiarmos em Deus. Segunda aplicação. Não é fácil desapegar de certas coisas, mas nós podemos compartilhar. Há coisas que nós trazemos para o nosso relacionamento que não são fáceis. Há coisas boas e há coisas não tão boas. Há bênçãos e há frustrações, há traumas que acontecem naturalmente na vida e na existência de uma pessoa. E às vezes nós não desapegamos de algumas coisas. E isso traz problemas ao nosso relacionamento. Mas nós podemos compartilhar isso com a pessoa que amamos e confiamos. Ou não confiamos, a ponto de podermos compartilhar o nosso passado. O que nos aflige, o que nos incomoda. Podemos compartilhar tudo com a pessoa que amamos. Não é fácil desapegar de certas coisas, mas podemos compartilhar. Terceira aplicação, não é fácil desenvolver a paciência, mas podemos suportar. Vou te falar uma coisa. Você sabe, os irmãos dizem uma brincadeira quando a gente fala de paciência. Eu preciso de paciência. Aí alguém diz assim, peça a Deus. Mas diz em tom de brincadeira, né? Porque diz assim, peça a Deus que você vai ver o que é bom. Deus vai lhe dar tribulação, dificuldade, para você trabalhar, para ser trabalhado a paciência na sua vida. E isso é uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. Não é fácil desenvolver a paciência. Não é brincadeira, mas nós podemos suportar. No relacionamento, suportar o outro é fundamental para uma boa convivência. É difícil, mas nós podemos suportar. Eu creio que Deus usa o nosso cônjuge também para nos ajudar nessa área da paciência. Terceira ou quarta aplicação que eu quero fazer não é fácil aceitar certas posições e atitudes, mas podemos respeitar. Gente, é muito difícil você aceitar certas atitudes do seu cônjuge. É muito difícil aceitar certas posições, certas palavras. A gente, às vezes, perde a estribeira, não é? Às vezes a gente perde, assim, a noção. Porque não é fácil lidar com uma pessoa diferente da gente. E lidar com essa pessoa sempre, porque quando resolvemos nos relacionar com uma pessoa e resolvemos casar com essa pessoa, não é? Resolvemos entrar nesse relacionamento pelos laços sagrados do matrimônio, de uma vez para sempre, até que Cristo volte, melhor dizendo, não é? Ou até que a morte nos separe, a gente tem que aprender que a pessoa é diferente da gente. E que essa pessoa tem certas ideias, tem certas atitudes que foram forjadas durante a sua vida. Forjadas durante a sua vida. Ela desenvolveu-se, cresceu assim. E geralmente entra em choque, porque nós crescemos e aprendemos algumas coisas de forma diferente, temos uma outra visão do mundo, por isso precisamos aceitar, respeitar e, na medida do possível, dentro da palavra de Deus, ou com o uso da palavra de Deus, acertar essas posições, que a gente pode chamar de essa cosmovisão e essas atitudes para que possamos ter uma boa convivência e possamos fazer aquilo que aquele filósofo diz, concordar em discordar. Isso significa respeitar o outro. E a quinta aplicação que eu gostaria de fazer essa noite não é fácil desenvolver a longanimidade. Longanimidade é um fruto do Espírito, é um pouco mais do que paciência. Mas nós podemos esperar. Eu creio que longanimidade está associado a esperar. Esperei com paciência no Senhor, diz o salmista. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Eu acredito que esperar é a palavra certa. Queridos,
desenvolver a longanimidade não é fácil. Porque nós queremos mudança imediata no nosso cônjuge. Nós queremos mudanças imediatas, instantâneas na vida da pessoa com quem nós vivemos. Porque nós pensamos assim, se a pessoa quando recebeu a Cristo como Salvador, ela foi salva instantaneamente e transformada, por que ela não muda certas atitudes, certas palavras? Por que ela não muda sua maneira de pensar, sua maneira de reagir em relação a mim, e às coisas, e aos filhos, e assim por diante? É porque as mudanças, algumas delas levam um certo tempo. Algumas levam a vida toda. A pessoa recebe a Cristo como Salvador e ela é salva instantaneamente. Ela recebe o perdão dos seus pecados. Mas o desenvolvimento da salvação, o deixar a vida antiga, os hábitos antigos, adquirir uma nova visão de mundo, a gente chama de cosmovisão, não é? Isso é uma escada a ser subida. Isso é um caminho a ser percorrido. Algumas pessoas, na vida delas, acontecem com mais rapidez. Em outras demoram mais um pouco. Por isso precisamos desenvolver a longanimidade. Não é fácil. Mas no relacionamento, devemos colocar isso diante de Deus e esperar. Queridos, amar é confiar, compartilhar, suportar, respeitar e esperar. E muito mais. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 1 a 11, você vai ver muito mais coisa ali. E em muitas outras passagens da Bíblia. Mas eu quero trazer apenas isso para você. Apenas esta palavra, essa noite, a noite do dia dos namorados. Deus abençoe a sua vida. Escolha confiar na pessoa que você escolheu amar. Escolha compartilhar na pessoa que você decidiu amar. Escolha suportar a pessoa que você escolheu para passar o resto de sua vida com ela. Escolha respeitar a pessoa que você amou e que quer continuar amando. Espere. Escolha esperar no Senhor de que a pessoa que você ama vai ser a pessoa dos seus sonhos. Se ainda não é. Deveria ser. Mas se você quer que ela seja melhor, escolha esperar. Coloque isso diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de orar com você. Logo após a oração, eu quero te abençoar. E eu quero dizer a você que você pode assistir um clipe que nós vamos colocar aí. Feliz Dia dos Namorados a todos. Feliz Dia dos Namorados a todos os casais da nossa igreja. A todos os casais que nos assistem. A todos os que pretendem entrar nessa vida a dois. Que é uma coisa maravilhosa. Não é fácil, mas é maravilhosa. E foi instituída por Deus para o homem e para a mulher. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu nome pela oportunidade de amarmos. Sabemos que nós só amamos de verdade, porque o amor do Senhor foi derramado em nossos corações. Por isso, queremos, ó Deus, aplicar essa palavra em nossos corações. Queremos aplicar essa reflexão em nossos corações. Queremos, de verdade, em nome do Senhor Jesus, confiar, compartilhar, suportar, respeitar e esperar no Senhor de que a pessoa com quem nós decidimos viver até que o Senhor volte ou até que a morte nos separe, porque nós amamos, nós decidimos, ó Deus, esperar no Senhor que essa pessoa seja a pessoa que o Senhor mesmo escolheu. E o Senhor nos deu a oportunidade também de escolher. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada pessoa, em nome e no amor do Senhor Jesus. Querido, Deus abençoe a sua vida. A graça do Senhor Jesus,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com você, com seu cônjuge, com sua família, agora e sempre, em nome de Jesus. Antes do clipe, domingo pela manhã, teremos nossa escola bíblica dominical às 9 horas e às 19h30, nosso culto especial. O tema será família. Então nós vamos melhorar esse assunto, não é melhorar, é fazer com que ele estender esse assunto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Teu olhar me encantou, em você tudo se renovou. Aprendi que amar é muito mais do que eu pensei. Segurar a tua mão acelera o meu coração. Você é o meu grande amor. Nossos caminhos Deus abençoou. Eu te amo, isso jamais vai mudar. Eu te amo e sempre vou te amar. Eu te amo. O que Deus uniu, ninguém vai separar. Eu te amo, pra todo mundo eu vou gritar que te amo, e nada pode nos separar. Te amo, o que Deus uniu, ninguém vai separar. Você me conquistou, é só teu amor. Segurar a tua mão acelera meu coração. Você é o meu grande amor.